Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui estamos hoje, né, em mais uma história, o que o balanço não conta. Mas hoje eu vou apresentar uma pessoa muito especial. E vamos falar um pouco sobre o Dia das Mães também, não só sobre o empresariado. Olha que coisa legal. Estou aqui com a psicóloga Luana de França. Ela é empresária, mãe e mãe atípica. E aí depois eu vou querer entender um pouco sobre isso, porque eu nunca tinha ouvido falar essa palavra mãe atípica. Então, Luana, fique à vontade, se apresente para o nosso público está ansioso para te conhecer e para falar sobre isso. Não só sobre empreendedorismo, porque eu sei que você é uma empreendedora, você já tem a sua empresa, trabalha bem, né? Está no seu ramo de psicologia, mas vamos falar assim, histórias que o balanço não conta. Como mãe e até onde você chegou e por que você está aqui hoje batendo esse papo comigo? Que Tá é bem gostoso, né? Já ótimo. conversamos um pouquinho off aqui, meu assunto que não acaba. Fica à Bom, vontade, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E poder contar um pouquinho da minha história, não tanto enquanto profissional, mas quem tá por trás dessa profissional, né? Enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto filha. E também, como principal, como mãe atípica. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E eu quero estar aí para poder trazer essa informação para vocês, relatar um pouquinho de cada experiência da minha vida. Bom, hoje você trabalha como psicóloga, tem seu consultório, tem sua profissão, né? Você lida ali com pessoas gerais ou tem uma área específica? Tá. Hoje eu trabalho, o meu foco é a mulher, A né? mulher. Então, assim, eu tenho uma empresa junto com meu esposo, onde Legal. trabalhamos com crianças atípicas, mas eu, enquanto profissional, né, psicóloga, eu atuo na área da mulher. Então, eu trabalho com mulheres que sofrem violência doméstica, mulheres com depressão, né? O contexto geral de toda mulher. É um tema muito forte hoje em dia, né? Sim. E com tudo isso que tem acontecido, principalmente aqui no Brasil, isso é muito importante. Sim. Agora, você falou da empresa com o seu esposo, um deles que eu conheço, um cara sensacional. Que empresa é essa e o que é atípica? Tá. Nesse sentido. Vamos lá. Nós temos... Ontem me fizeram essa pergunta, mãe atípica, o que é isso? Eu falei, vamos perguntar, que eu também não sei. Já vou explicar já. Vou saber. Nós temos uma empresa, né? Nós somos sócios, onde eu sou a psicóloga da empresa. Legal. E o meu marido, ele é professor de jiu-jitsu inclusivo. Então, ele dá aula para crianças com certas limitações, né? No Certo. caso, a maioria são crianças autistas. E eu cuido nessa área do quê? Das famílias, né? Então, eu sempre entro com o processo da gente fazer a entrevista, na anamnese, para eu entender o que é que essa criança tem, para eu poder passar para o professor conduzir a aula. E também acabo cuidando indiretamente dessas famílias, das mães atípicas, acolhendo, né? Ofertando algumas informações. A gente tem um grupo onde eu trabalho nesse sentido. Então, o dojo, ele fala sobre o jiu-jitsu inclusivo, onde o meu esposo, ele dá aula junto mais 2 professores para essas crianças. E onde é essa empresa? A nossa empresa fica em Santo André. Eu só não sei te falar o endereço. Não, mas nós vamos deixar aqui, depois você vai do ladinho anotar. do Shopping ABC. Ali. Mas nós vamos anotar, vai ficar aqui Sim. na nossa legenda, né? O nome da empresa e tudo. E o contato também de vocês, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo vão se interessar muito sobre isso. Ótimo. E aí, quanto à minha empresa, né, como eu já disse, eu trabalho com mulheres, com mães atípicas. O que seria as mães atípicas, Vamos lá, né? A primeira pergunta é porque eu falei, o que é isso? Eu sou contador, então eu sei de balanço. Mas essa história, o balanço não conta. Eu preciso entender agora como que funciona isso. Tá. A mãe atípica são mães de crianças portadoras de necessidades especiais. Certo, né? legal. Então, ser mãe já é um contexto maravilhoso, é um contexto forte. E difícil de ser também, difícil de levar, né? Tem as suas limitações. Claro. Agora, ser mãe atípica tem uma questão a mais, né? A gente engloba toda a dificuldade dessa maternidade, que não é nada fácil, e que a gente não pode romantizar. Não deve. Porque eu já vejo assim, que ser empresário no Brasil já é difícil. Sim. Ser mãe, já tem empresária e mãe, é algo forte. Sim. Da forma que você está falando, mãe atípica, deve ser ainda maior. Como que você leva o seu trabalho e como que isso se divide? Ou como isso se dividiu? Porque hoje, você comentando, seu filho está com 15 anos. Sim. Né? Então, talvez menos dificuldade ou menos atenção, como foi no começo. Como foi isso no começo para você? Bom, no começo... Para você e para a família, né? Isso. No começo, assim, dessa minha maternidade atípica, porque eu tenho 2 filhos. Uma foi uma maternidade típica
Eu era muito nova e quando chegou o Leonardo, a minha maternidade se tornou atípica, porque o meu filho é portador de algumas necessidades especiais, Sim. ele é autista, e então eu se englobo aí nesse contexto de maternidade atípica. Vamos lá, no começo eu não tinha condições de trabalhar, porque eu tive uma gravidez de alto risco, né? Eu precisava muito cuidar dos meus filhos e eu fui aquela mãe raiz, aquela mãe caseira, mas que em algum determinado momento me pesou muito enquanto mulher, porque eu precisava ter a minha vida de volta, né? E só me tornar mãe me trouxe um peso de eu não estava vivendo o mundo lá fora. Para mim, eu me fechei naquele contexto onde O que acontece muitas vezes com muitas mães, né? Sim, a gente acaba se fechando no nosso mundo. E eu fui buscar por viver essa realidade na sociedade. Eu fui buscar o meu espaço, porque eu precisava me completar enquanto mulher. Foi aí que eu comecei. É lógico que no começo da minha maternidade atípica, nos primeiros anos, foi muito difícil com meu filho, né? Porque ele passou por diversas cirurgias, o Leonardo passou por diversas terapias, clínicas, enfim, né? Foi uma vida totalmente voltada para o Léo. Não só eu, enquanto mulher, mas a minha família no geral, a gente rodou em volta do Leonardo, né? Que era o que mais precisava naquele momento, que ele era dependente da gente. Eu talvez vou te fazer uma pergunta, pode ser um pouco pessoal. Se você entender e não responder, eu acho que fica a seu critério, a gente coloca o assunto de outra forma. No casal, como isso no primeiro momento aconteceu? Houve aceitação dos dois lados, da família, das pessoas ao redor, dos amigos? Como que isso surgiu? Foi difícil? Foi complicado no começo? Nossa, legal. É bom falar sobre isso porque já de antemão eu falo que dentre 10 mulheres, 8 são abandonadas pelo seu parceiro na maternidade atípica. Então, assim, é forte, hein, Denis? Obrigado, hein, irmão? Eu acho que o Denis, no começo, eu não tive problema algum em diagnóstico com meu marido, né? Desde o início da gravidez, quando eu tive 3 começos de aborto, e a gente nem sabia que ele era autista, porque não existe nenhum exame que comprove na gravidez que teu filho é autista, né? Então, é um exame que só vem depois, enfim. Mas eu não tive problema com o diagnóstico, muito pelo contrário, ele esteve sempre ao meu lado, né? Nós íamos para diversas viagens para o Leonardo fazer cirurgia, eu não tive problema quanto a isso. Estremeceu o nosso relacionamento? Sim, porque foi um contexto diferente pra gente, né? A gente teve muito mais responsabilidade e a gente aprendeu a lidar com aquele tempo que não era nosso. Acaba sendo um estresse, né, apenas, né? Não é nenhum problema no casal, mas um estresse da situação em si. De medo, né? Porque eu passei 8 meses numa UTI, 8 meses onde eu não saía para nenhum lugar, porque o meu filho estava ali, passou por 3 cirurgias cardíacas, então a minha vida era o hospital. Até a atenção, marido e mulher, também fica abalado, né? Sim, abala. Quem você falou, você tem outro filho mais velho, essa distância, tudo isso mexe um pouco, né? Sim. E aí, dentro desse contexto, quando chega o diagnóstico para os pais, é um luto, né? A gente vive o luto. O luto do quê? O luto da criança ideal. E quando eu falo criança ideal, não é a criança perfeita. A gente só queria que fosse uma criança que não precisasse passar por cirurgia, por terapia, né? Que ela tivesse um contexto normal. Acho que o primeiro momento é o impacto, né, Luana? O impacto é muito forte, porque como é que eu vou lidar com tudo isso? Como que vai ser daqui para frente? Então, hoje você é psicóloga, e na época? Sim, na época não. Na época sim. Olha, eu precisei muito de ajuda, mas por incrível que pareça, eu não tive nenhuma ajuda psicológica. Não. Foi eu comigo mesmo, foi. A única ajuda que eu tive foi de Deus. Né? Amém. Isso mas assim, eu sofria algumas questões no sentido das pessoas me julgarem. Por que você cuida demais? Por que você não deixa com ninguém? Por que você tem tanto medo? Não, mas não tem que ser dessa forma. Como toda mãe, às vezes, passa por essa situação, não só típica, né? A mãe sempre é mais protetora nisso, né? Ela sempre tem esse cuidado, mas principalmente nos dias de hoje, vamos ser sinceros. Hoje não é qualquer lugar que você pode deixar seu filho ir como antigamente. Né? Você deixava o seu filho dormir na casa de um parente, antigamente era uma coisa, hoje é outra. E pensa nisso quando é com uma criança típica. De amiguinho, né? Que você, primeiro que as pessoas já não se oferecem, e segundo... Há um distanciamento. Tem esse distanciamento, muitas vezes por medo, por falta de informação, por não saber lidar com a situação. Mas imagine nós, enquanto pais atípicos, a gente já não tem o processo que todo mundo tem de, deixa na minha casa, deixa comigo. Não, porque essa criança pode entrar em crise, tem muitas que convulsionam e as pessoas não sabem lidar com isso. Então já é uma maternidade mais solo, onde as pessoas normalmente se distanciam de você. Eu nunca liguei
quanto a isso, porque talvez eu ficava focada tanto ali no meu filho e na minha família, que não fez diferença as pessoas se distanciarem de Que o mim. Denis, então, não teve também sustentou também um pouco dessa distância, né? Ele entendeu essa distância que você teve dele e do filho Sim, para cuidar do outro, porque era importante para sim, toda a família, né? sim, Isso é foi um importante. contexto muito importante. Quando tem uma família estruturada, isso ajuda bastante, né? Sim. E assim, não foi uma estrutura, foi uma estrutura que a gente construiu, porque o homem, ele tem um pensamento diferente da mulher, né? A mulher, ela já é aquela coisa mais materna, ela é mãe, ela se envolve. Se caiu, caiu. O Levanta pai aí, talvez tenha uma visão diferente, mas na minha maternidade eu entendi que eu estava sendo errada, porque eu me fechei tanto com o Leonardo que eu não dava acesso nem para o meu próprio marido poder entender o que eu estava passando, né? E aí eu fui abrindo aos poucos, até que um dia que o Denis falou, Luana, posso pegar o Léo? E aí eu caí na real. O filho também é dele. Você não deixava ele fazer isso. Não. Né? Puxa vida. E aí a gente foi entendendo que o filho também é dele, ele é um ótimo pai, um excelente pai, Sim. sempre foi muito parceiro nessas questões de cirurgia, das terapias, mas existe um jeito diferente, a mãe ela tem um jeito e o pai tem outro, né? Eu acho que eu fui culpada no começo por não deixar ele estar tão dentro de tudo que acontecia, porque eu peguei pra mim, né? Ele Mas sabia o contexto, mas não tinha um entendimento do que estava Não acontecendo tinha. 100%, até com você. sim, quando o Léo ia para cirurgias do coração, eu assinava sozinha. Eu não deixava o Denis ficar sabendo, porque eu não queria, em momento algum, que alguém levantasse a hipótese de que, vai dar ruim. Não, ia dar certo, né? Eu estava ali com ele e era o suficiente. Aquela coisa de mãe, de instinto de mãe, de proteger, né? E ele não passou por uma, ele passou por 3 cirurgias dentro da UTI. Puxa vida. Né? Foram cirurgias enormes, assim, de que o médico, na última, sentou, desenhou a cirurgia e confirmou. Ele tem 20% de chance de vida. Não tem mais o que a gente faça pelo teu filho. Bom, o médico fala. Eu entendo que o profissional ele tem essa autoridade para falar isso por aquilo que ele estuda. Sim. Mas a gente entende, com a fé que nós conhecemos, que a última palavra não é só de nós, Não. é nossa, né? Deus ele tem um objetivo, né? Tanto é que nós estamos aqui conversando sobre o Leonardo. Sobre o Léo. O Léo é um Que verdadeiro tem 15 milagre, anos, né? que Léo tem 15 anos de milagre, Sim. tá aí, continua, né? Sim. Então são coisas que só Deus pode explicar. E tem pessoas que podem entender e tem pessoas que não entendem. É normal, isso pode E tá acontecer. tudo bem, tudo né? certo. Eu acho que entende quem quiser, quem não quiser, tá tudo bem, não me uma deve nada. discussão, não é nenhuma uma polêmica, né? Sim, Tem que se sim. viver. Mas você já era empresária antes da gravidez ou você se tornou empresária após a gravidez? Então, Ou antes da após o gravidez, nós tínhamos uma loja. Quando eu descobri a gravidez, porque a minha gravidez foi de alto risco, nós tivemos que fechar. Não tinha condições, porque eu vivia em hospital fazendo exame. E ele né? também te acompanhou em tudo, né? Isso, e aí ele abriu mão realmente para me acompanhar em tudo. Nós vivemos um momento muito delicado, difícil, onde a prioridade era a vida do nosso filho, que era tão esperado, né? E aí ali a gente começou a entender, foi ali que eu comecei a entender as dificuldades, né? Como é que eu vou fazer agora? Como vai ser eu com essa criança que vive num hospital, No vive em primeiro momento clínica? você também não teve o diagnóstico, vocês não tiveram esse diagnóstico Do autismo, do não, autismo, não. né? Porque que acontece? Só para vocês entenderem. Quando eu engravidei, o meu filho, com 5 meses, eu descobri algumas malformações, como, por exemplo, o lábio leporino, Sim. o narizinho que os médicos não enxergavam, e os probleminhas do coração, isso no morfológico. A gravidez, eu tive 3 começos de aborto e consegui segurar o Leonardo. Eu passei praticamente em cima da cama, foi uma gravidez dificílima. Quando o Léo nasceu, nós descobrimos coisas que a gente não tinha visto nos exames. Sim. E aí o Leonardo nasceu com o pezinho torto, congênito, o pezinho em posição de índio, onde ele usou gessinho 8 meses na UTI, né? O Leonardo nasceu sem uma audição. O Léo nasceu com paralisia de prega vocal, paralisia do lado direito. Então ele teve vários contextos que seguraram o Leonardo dentro dessa UTI durante 8 meses. E ali na UTI, durante esses 8 meses, o Léo fez 3 cirurgias cardíacas. Saindo da UTI, ele foi fazer as outras cirurgias, que aí era lábio, ouvido, hérnia, diversas cirurgias, né? Então, assim, a UTI foi uma das fases da nossa vida, né? E aí a gente deu continuidade. E, por último, veio o autismo. E é interessante, porque o que você está falando, as pessoas não enxergam, né? Porque hoje, olhando para o Léo, com 15 anos, as pessoas
não sabem, não entenderam esse momento. Uma vez eu vi um vídeo seu, né, no Instagram, e que você narrou um pouco sobre isso, né? E eu achei assim, cara, muito corajoso, porque as pessoas têm uma certa dificuldade, um preconceito ou algo parecido. Como que é isso hoje na vida de vocês? Foi Então, difícil no começo? Agora melhorou? Ou existe ou não existe isso ainda? tá, é assim, não deixa de existir, né? Porque Não o existe. preconceito tá aí Poxa, e tem muitas pessoas que ainda passam por isso, né? Mas no caso do Leonardo, o que que acontece? Eu gosto de falar muito a verdade nua e crua. claro. Eu não gosto de romantizar situações que a gente não pode romantizar. O autismo, ele é difícil, sim. Às vezes, o autismo, ele me gera dor porque ele rouba a infância do meu filho, né? Onde o meu filho está tendo crise, mas ele poderia estar jogando bola com os amigos. Onde o meu filho tem uma rigidez cognitiva enorme, que ele não consegue fazer algumas coisas, ele poderia estar vivendo livremente igual qualquer adolescente, né? Então, assim, dentro desse contexto, é muito difícil. Passamos por muito preconceito dentro de escola. Meu filho já ficou, ele passou por 10 escolas recusando ele, né? Nós quase ficamos sem escola para o E Leonardo. hoje em dia isso ainda existe, né? Muito, Forte, né? muito. Mas hoje em dia estamos mais preparados. Nós temos mais informação. Legal. Então, nós vivemos em um tempo, como, né, você mesmo disse, 15 anos. Há 15 anos atrás a gente não tinha muita informação, Não. né? Então, assim, a gente passou por muitas situações onde todas foram resolvidas com muita garra, com muito amor e com um único foco, né? Desculpa eu me emocionar, mas se Deus me deu o Léo como filho, eu vou estar à frente dele sempre, né? Abaixo de Deus e à frente do meu filho, porque eu vou abrir as portas para ele entrar. Então, é legal porque quando você fala assim, a gente sempre entende, né? Que a gente está até falando sobre o Dia das Mães, né? E vai citar um pouco sobre isso, porque esse vídeo a gente vai soltar, vai ao ar no Dia das Mães. É um dia que as pessoas marcam para falar sobre as mães, mas que não entendem o que as mães fazem durante todos os dias, o ano inteiro, durante anos, independente se o filho é atípico ou não, o papel da mãe é muito forte. É algo impressionante. O papel do pai tem que ser, todo mundo fala, tá, mas o pai é aquilo lá que você falou, você cai, levanta, levanta. Você chorou demais, anda, sai daí, sai desse quartinho. O Né? pai ainda tem aquele papel muito de provedor, né? É. E eu acho que a mãe é mais o emocional. Mas eu até converso muito com o meu marido e com o meu filho de que a mãe, ela gera vida, né? A partir do momento que você pegou o resultado... Ela carrega o que está dentro da vida, né? Positivo, você imagina o teu corpo mudando, porque a mulher, ela começa a transformação aí. A partir do momento que eu tô gerando uma criança, meu corpo tá mudando. Eu paro de fazer coisas que eu fazia porque eu preciso resguardar a vida dessa criança. Eu deixo de comer o que eu comia, eu deixo de beber o que eu bebia. Por quê? Porque eu tenho uma vida ali em mim, né? E logo o meu corpo vai se transformar, logo eu também vou passar por essa transformação. Verdade. E quando essa criança nasce, é só a nossa extensão do nosso corpo. É verdade. Né? Porque a gente para mesmo um grande período da vida para cuidar dessa criança. Porque o homem só tem um pequeno papel, o restante é a mulher que faz, né? Sim. A mulher que... Bom, Deus é tão perfeito que trouxe essa condição, né? Eu até falo sobre isso também, porque isso que você falou dessa mudança, eu lembro que na época que o meu primeiro filho, eu fumava, era cristão, eu fumava, minha esposa também fumava, e quando ela ficou sabendo que ela estava grávida, a primeira coisa que ela fez, eu não fumo mais. E de fato. Mas a preocupação dela era por causa da criança, não era porque parou de fumar. E eu continuei, ela falou, não, aqui dentro você não fuma mais. Aqui você não fuma. E eu achava que eu falei, caramba, mano, por que eu não posso fazer o que eu fazia? Só porque você está grávida. Não. E sabe, Ricardo, a mãe, ela abdica da vida pelo filho. Essa é a realidade. Sabe por quê? Porque se a gente parar para analisar, é uma coisa boba, mas o pai, dificilmente ele parar de ver o jogo de futebol, né? Se você perguntar do time dele, ele sabe do que está acontecendo. Sabe tudo, mas às vezes a mãe não consegue nem sentar para jantar, não consegue sentar para almoçar, ao menos ver uma televisão. Porque ela não é só mãe, ela é dona de casa, ela é esposa. Então, acaba o fardo sendo maior mesmo, né? Então, sobrecarrega demais essa mãe. E quando a gente entra na maternidade atípica, eu queria entrar muito nesse contexto. Isso, por favor. Porque a maternidade atípica, as mães são altamente sobrecarregadas. Uma vez que a mãe, ela já se anula enquanto mulher, porque ela precisa cuidar dessa criança.
ela leva para terapia, uma criança faz terapia todos os dias, é de segunda a sexta, é como se essa criança estivesse trabalhando. Geralmente é a mãe que leva, porque o pai precisa ser o provedor, precisa trabalhar. Essa mãe... Às vezes não tem o entendimento de poder levar, né? Sim, essa mãe, ela senta numa sala de terapia para guardar o filho, na recepção, e muitas vezes ela tá lá querendo estar trabalhando, querendo poder estar vivendo igual qualquer outra mãe, mas que dentro desse contexto ela não consegue. Porque ela pode sair, seu filho pode entrar em crise, ela pode ser acionada para voltar, para ajudar a gerenciar aquela crise. Então o filho se torna muito dependente dessa mãe. Por isso que eu peço, e eu sou em defesa das mães atípicas, para vocês olharem com muito carinho. Eu, pelo menos aqui, né, na empresa, na Samar Contabilidade, nós já tivemos mães atípicas, e quando isso ocorre, sempre houve entendimento de que é preciso olhar com mais atenção e entender esse processo. Tem gente que já escolhe falar, é melhor não ter. Não, a gente é melhor ter. E até de antemão, eu peço por elas. Eu acho que quando você dá oportunidade para uma mãe atípica poder reviver, ressignificar a sua vida, eu acho... Aí nós entramos na rede de apoio. O que seria a rede de apoio para essas mães que deveriam ter, né? A rede de apoio são pessoas que possam ajudar de alguma forma. Talvez não fazer o trabalho que a mãe faça, mas ajudar ela a voltar a viver num contexto social, a ela ter uma vida que talvez ela almeja tanto, mas que ela não dá mais conta, né? Essa rede de apoios constitui algum familiar. Tô indo no mercado, eu sei que eu não posso ficar com o teu filho, que eu não dou conta de ficar com ele. Você tá precisando de alguma coisa? Você quer que eu te traga alguma coisa? Ou até mesmo não perguntar nada, sabe? Chegar, fazer uma visita ou levar um bolo para essa mãe para ela ser notada. A mãe na maternidade atípica, ela é apagada. As pessoas afastam, né? Sim. Do convívio social até, né? Sim. Não vou chamar para o aniversário da criança porque a criança não vai se comportar corretamente. Você entrou no mérito maravilhoso. Nós, enquanto pais atípicos, os nossos filhos não são convidados para a festa de aniversário. Não são. Porque muitos dos amiguinhos pensam o quê? Eu não brinco com ele, né? Ele não vai se interagir, não vai interagir, não vai... E a maioria das pessoas que nos convidam são pessoas próximas a nós, que entendem a nossa vida. Então, até um apelo que eu queria deixar para todos vocês que tenham filhos. Por favor, convide os amiguinhos que possuem alguma necessidade especial. Promova essa inclusão dentro da sua casa, né? Eu vou te falar que isso me tocou bastante. Porque chega até assim, até engasguei, nem continuei fazendo a pergunta, porque eu vi pessoas fazerem isso me incomodou muito. Sim. Porque eu sei, eu entendo a dificuldade, eu entendo talvez que a pessoa, nem por preconceito ou por cuidado, bom, enfim, as razões não interessam, mas afasta cada vez mais, né? Não ajuda, né? E você tem essa rede de apoio, você faz isso, você conhece alguém que faz? Olha, graças a Deus, meu filho é altamente amado, assim, nós temos uma rede de apoio, a nossa família nos apoia muito, tanto as minhas irmãs quanto as minhas cunhadas, a minha sogra, o meu pai, enfim, o meu sogro, todos, assim, eles nos apoiam de alguma maneira. Hoje eles nos entendem bem mais, né? Tanto é que para eu estar aqui, o Leonardo tá na casa da minha cunhada, que ele dormiu, né? E é a tia que ele ama, que ele gosta. Liberdade já, isso. Né? Já criando uma liberdade para ele, isso, né? Independência dele. A mãe deixando ele passear, não sendo só aquela mãe que gruda. Eu tô sendo isso agora. Mas voltando a falar, né? O que eu gosto de pregar sobre essa questão da inclusão? Não é porque você não tem uma criança típica na tua família que você não precisa saber lidar com autismo. Porque se um dia você estiver na fila do mercado e tiver uma mãe com uma criança, essa criança entrar em crise, você vai saber o que fazer para acolher essa mulher que está ali sozinha. Importante. Né? Importante. Outra coisa, uma festa de aniversário. Eu não convido, mas aí eu vou para uma festa que meu filho tem e que tem. Eu não vou brincar com aquela criança porque eu não sei lidar com ela. Não, a inclusão é isso. É a gente fazer acontecer, é trazer para o nosso contexto, mesmo que a gente não tenha ninguém, né, com alguma limitação na família. Mas pode ser que ao redor, sim. Sim, e que para você possa buscar informação, para você despejar ali no mundo, né? O mundo precisa de mais informação, nós temos.
Mas existem muitas pessoas que ainda não vê necessidade e se alimentar dessa informação. Ela não enxerga essa necessidade porque ela não está vivendo ou porque não tem uma informação mais acentuada sobre o assunto? Então, e aí eu vou entrar numa questão que eu acho muito importante. Hoje em dia, a cada 30 crianças que nasce, uma é autista. Por que que você não pode vir a ter um neto autista? Sim. Por que que você não pode vir a ter sobrinho. um sobrinho? E por que que você não pode entender o que é o autismo? Para a gente poder ser rede de apoio para aqueles que não têm rede de apoio, né? Quando eu me torno uma rede de apoio, que eu acho que é muito do que a gente estava conversando, Sim. eu encontrei a palavra para você, rede de apoio. É quando a gente quer ofertar o que a gente vê o que o nosso próximo precisa. Sim. E não precisamos ser da família. Não. A gente só quer que aquela pessoa não se sinta só, Ser útil. né? E aí eu acho que faz todo um sentido. A rede de apoio ela é importantíssima para todas as famílias atípicas, para o ser humano, né? Mas eu acho que nesse contexto dessa maternidade, a rede de apoio faz muita diferença. E hoje tem eu entendo que a família, ela geralmente gera a parte mais forte dessa rede de apoio. Mas e quando é externo? Por exemplo, no meu caso, como que eu me tornaria, ou como que eu aprenderia, ou como que eu conheceria melhor para me tornar uma pessoa que pudesse apoiar em momentos difíceis? Porque às vezes a gente só tem aquela sensação de que o que eu vou fazer vai ajudar, mas não é bem assim, né? Porque tem momentos, como você disse, de crise, que você tem que saber como lidar com aquilo. Sim. Hoje tem isso. Olha, Alguém que prepara isso? temos. Hoje nós até damos cursos relacionados ao autismo. Primeiro, você precisa saber o que é o autismo, Sim. né? Olha, é importante. Ela fala aqui que vai dar curso. É importante vocês saberem que quem quiser e estiver necessitado, pode nos procurar. Coloque aqui, né, no comentário. Eu vou deixar os dados da Luana também, né? E aí vocês vão encontrar apoio também. E o nosso diferencial hoje é isso, é levar informação. Então, eu dou palestra em alguns locais onde eu levo sobre o autismo, sobre violência doméstica. Ah, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu lido com as mães. Tem muita mãe atípica que vive violência doméstica porque ela é casada com um cara que é narcisista, que é um abusador, né? e que muitas das vezes ele se aproveita daquela vulnerabilidade daquela mãe para poder praticar a violência. Né? Então, assim, Poxa, eu trato da mulher no contexto geral, como mãe atípica, como dependente emocional, enfim, vários fatores. Mas por que eu gosto de relacionar? Precisamos levar informação. A gente tem que ter palestra em empresa, em escola, em restaurante, qualquer lugar. As pessoas têm que ter informação. Você está convidada a fazer uma palestra. Obrigada, eu agradeço. Nós temos aqui várias mulheres e eu gostaria de ter você aqui fazendo uma palestra para nós. Se você é empresário e entende isso, é importante. Principalmente a gente vê situações hoje que as pessoas já vêm com dificuldade ao trabalho exatamente por sofrer em casa. Sim, sim. E vem para casa e vem para o trabalho, às vezes por um alívio, chega no trabalho e acaba tendo também um impacto negativo. Sim. Que eu acho que é importante a pessoa saber como funciona isso, né? Eu acho que é super importante. A informação ela é a base de tudo. Então a gente precisa entrar com esse meio de informação para as pessoas terem curiosidade. O que elas podem fazer, tirarem dúvida, né? Porque uma coisa é a gente cobrar de uma pessoa que sabe, mas outra coisa é uma pessoa que não tem nenhuma informação. Então eu preciso chegar com a informação. E eu, enquanto mãe de uma criança atípica, antes mesmo do que psicóloga, eu acho que é o meu dever abrir essa porta para o meu filho. De que maneira? Informando o mundo sobre o que é autismo. Como tem que lidar com o autista, né? E aí a gente vai fazendo sentido. Até eu queria ressaltar e falar um pouquinho na questão de o que acontece. Eu venho de uma carreira onde eu atuei primeiramente dentro do âmbito da mulher, mas que eu dei uma pausa enquanto mãe, por quê? Eu, enquanto mãe atípica, preciso levar meu filho nas terapias, eu preciso dar continuidade a um tratamento que é pro resto da vida, né? E hoje você, como empresária, consegue lidar com isso com o tempo. E a mãe que não é empresária? Sim, que ela é CLT, ou que ela precisa falar com o chefe, ou o patrão, ou o encarregado dela sobre essa situação. Sim. É difícil, né? É difícil, mas eu acho que ela precisa ter uma rede de apoio, até mesmo nessa empresa, como tendo atendimento psicológico, sabe? Tendo um direcionamento, porque é como eu falo, a mãe atípica, ela carrega uma carga, é como se a gente usasse uma mochila. Eu tenho a mochila com os meus problemas, a mãe atípica, ela carrega o dela e do filho, é mais pesado.
Então, se eu tenho uma pessoa que me compreende dentro do que eu estou vivendo e consegue me direcionar, essa pessoa se torna rede de apoio. E aí eu consigo conviver melhor, eu consigo viver melhor, né? Eu consigo ser uma outra pessoa. E aí eu acho Muito que a importante informação e o acolhimento se faz necessário para essas pessoas. Você hoje, analisando toda essa situação que você viveu, né? Hoje você, numa linha diferente, porque você não era psicóloga antes da gravidez, né? Você se tornou psicóloga Da gravidez, foi. depois de quanto tempo? Olha, foi depois de alguns anos que eu tive o Léo. Eu não me recordo certinho o tempo exato, mas existia uma Luana antes Dessa da situação? psicologia e, sim, muito antes dessa situação e, lógico, e depois. Quando eu ganhei o Leonardo, minha vida mudou. Eu me tornei outra Luana. Quando a gente tem uma criança São 3 atípica, etapas, então, né? são 3 etapas. Quando a gente tem uma criança atípica, a gente muda a nossa vida por completo. Talvez o que para você não tenha significado nenhum, para mim eu ganhei o mundo. Como meu filho passou a comer o primeiro prato de arroz e feijão porque ele tinha disfagia com 10 anos. Poxa. 10 anos eu vi o meu filho mastigando e comendo ali o arroz e o feijão. Quando o meu filho, ele forma uma frase, para nós em casa é uma alegria. Quando o Leonardo escolhe a roupa que ele quer colocar e ele sabe sinalizar se está frio ou se está calor, ganhamos o dia. Talvez para outras pessoas que não convivem, ache isso uma besteira. Mas a mãe, a família Não é típica, normal, né? é feita nos detalhes. E um detalhe pequenininho, às vezes, né? Sim. E Deus, ele traz muito isso para a nossa vida, para que a gente possa entender o que de fato tem valor. Se você chegar para o meu filho hoje e você entregar uma caixa de bombom para ele, adora chocolate. Ele vai pegar um bombom e vai te devolver o resto. Eu aprendo muito com o autismo. O autismo é somente o que é necessário. Eu não quero o que não é meu. Eu só quero aquilo que eu te pedi. Nada além disso. Então, eu sei que eu não posso romantizar. Eu sei que é muito difícil, né? Quando tem até as pessoas que sempre falam algumas frases pra gente que a gente vê de modo capacitista e que faz sentido, né? Que é muito dolorido, como por exemplo, você é guerreira. Não, Deus só deu pra você porque você... Não. Não é assim Tem que dias que eu não funciona. quero ser guerreira. Tem dias que eu quero ser uma mulher comum, que eu tenho que chorar, que eu tenho que reclamar da minha vida, que eu tenho que pedir socorro. A gente não consegue ser forte o dia todo, né? Sim. E sempre acho que a gente vive... Eu não sou mãe, né? Sou pai. Mas sempre a gente viveu a linha daquela condição de que eu não posso errar, eu não posso falhar, eu tenho que ser forte, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E eu vejo que muitas mães passam por essa situação, às vezes por falta do companheiro, também ajudar ela a entender isso. Sim. Então, não é que nós somos mais fortes do que as mulheres, muitas vezes isso cai numa polêmica. Não, eu acho que todo mundo tem a sua fraqueza e a sua força. Somos seres humanos, né? Eu acho que todo mundo tem a sua condição de ser resiliente ou não. Mas nem todo dia eu estou conseguindo ser aquilo que eu me propus a ser. Tem Sabe dia o que que é eu um choro ambiente confortável? É quando você pode ser o que você quiser. Como, por exemplo, hoje eu não tô bem, eu quero chorar e tá tudo bem, a gente vai te respeitar. Hoje eu não vou ser forte o suficiente da maneira que você espera de mim. O que eu preciso? Ser fiel comigo mesmo. Sim, Eu não posso querer mostrar uma pessoa que eu não sou. sim. Porque as pessoas olham para as mães, principalmente mães atípicas, achando que elas são uma fortaleza. Sim, carregar o que elas carregam não é para qualquer um. Mas essas mães são cheias de dores, de feridas, na quais a gente não pode olhar só para essa mãe como a mulher mais forte do mundo. Ao invés da gente olhar, sim, respeitar como, mas acolher, sabe, abraçar. São mães abandonadas, como eu Conversar, falei. né? Dar ouvido, Conversar, ouvir, né? sim. Ouvir Sim, mais, né? Deixar a pessoa se expressar de forma... Essa mudança... Vou te fazer de novo essa pergunta para eu poder entender o finalzinho dela. No começo eu já entendi. Por que psicóloga? Olha, Porque eu se acho, você tornou empresária, é psicóloga. Mas por que psicóloga? eu acho que psicóloga porque eu sempre gostei muito de escutar, né? E eu sempre gostei muito. Para mim não era só escutar. Dentro do escutar, na minha cabeça eu tinha que fazer algo. Legal. Não era somente de escutar. Eu precisava fazer algo por você.
E aí veio o Escutar e acolhimento, responder de forma correta. né? Eu acho que é escutar e te direcionar e te ajudar de alguma forma. Eu não vou fazer por você, mas eu consigo compreender de fora para te dar o caminho para você fazer por você, Trabalhar aquilo, né? E eu acho que vem mais que tudo isso, vem uma missão mesmo, né? Uma missão de Deus, uma missão de vida, de acolher. O que te incentivou mais a ser o que você é agora, né? Como psicóloga, como mãe, como empresária, como mãe atípica? O que te fez você realmente olhar e falar assim, agora eu vou ser isso? Olha, eu me emociono, né? Agora estou, acho que na minha ferida, mas eu acho que o que mais na vida me estimulou a ser quem eu sou é minha família, Legal. né? Eu acho que quando a gente vive situações na qual você passa pelas pessoas que você ama, são os maiores incentivadores de você chegar até onde você chegou, Bacana né? isso aí. Foi fácil? Não, minha vida não foi fácil em nenhum momento. Às vezes as pessoas me olham de fora e acham que eu cheguei até aqui porque é muito fácil. Não, eu já sofri demais. É quando olha no Instagram a foto de um passeio, a foto de alguém, fala, nossa, olha como que eles estão. Mas não, não é bem assim, né? Não, a minha vida foi baseada em resiliência. Legal. Né? E sobre a gente transformar aquilo que era dor num aprendizado, numa força, né? E entender que nada é por acaso. A gente passa o que a gente tem que passar. Mas se tivermos noção e entendimento, a gente aprende muito. Deixa eu agora voltar um pouquinho na parte, vamos falar assim, não empresarial, mas para poder entender um pouquinho. Hoje as mães atípicas, elas preferem empreender ou trabalhar no CLT? Ou porque se empreende por causa de uma necessidade ou porque realmente gostam? Porque eu vejo que as pessoas hoje, existe um tipo de empreendedor, a gente fala muito isso aqui, o empreendedor por necessidade e o de oportunidade. As mães atípicas, elas são necessidades ou oportunidades? Tá. Olha, o meu desejo, enquanto psicóloga, enquanto mãe, era que nenhuma mãe atípica precisasse trabalhar. Tá? Eu sei que é um desejo muito distante da realidade, hoje né? em dia, no nosso país, infelizmente, Tá a distante. gente não sabe como dizer sobre isso. Nem vou entrar na conversa que vira polêmica. Mas vamos lá, para que a gente possa entender. O trabalho também dignifica essa mãe. Sim. Porque o trabalho dá a ela a maneira dela se manter, a maneira delas também ser provedora. E muitas mães solo, que são abandonadas pelos seus parceiros, não têm escolha. Elas não têm escolha, elas precisam ir trabalhar. Por necessidade pura. Total, porque a Com terapia duas, não é barata. Então, com duas necessidades, de ser mãe atípica e de trabalhar e prover a casa. Sim. E outra coisa, gente, nem todo mundo tem acesso à terapia, não. As mães não têm acesso à terapia e essa criança atípica, ela depende altamente das terapias. Ela não pode ficar sem terapia. Uma vez que você pega o diagnóstico ali, o laudo, você precisa encaminhar essa criança para uma terapia para ela ter uma melhor qualidade de vida. E não só para ela, para aquela família ter uma melhor qualidade de vida. E muitas mães não têm acesso à terapia. Então eu vejo mães que hoje estão se virando nos 30. É o que dá para fazer. Tem mãe que não dorme. Tem mãe que empreende por necessidade, porque não tem ninguém que faça por ela. Eu tenho uma amiga, né, que trabalha aqui comigo, que ela tinha e tem essa dificuldade de não conseguir dormir, porque o filho não dorme. Sim. E ela tinha que ficar quase que 24 horas cuidando. E ela trabalhava aqui, chegava aqui cansada. Nós vimos a situação dela e ela resiliente, né, com muitas vezes pouca compreensão com relação à situação. Sim. Né? E a gente vê isso. Agora, quando você fala da terapia para a criança, a família também precisa entender e fazer parte dessa terapia? Sim, eu como psicóloga, né, enquanto profissional, eu acredito que não é só sobre o autista. É sobre o todo, o conjunto, a família. Se você não trata a família, essa criança não tem sucesso. Porque a família precisa estar muito bem amparada para cuidar. Ou às vezes você pega uma pessoa bruta ou chucra, eu não preciso fazer parte disso, porque não sou eu que estou com o problema, e sim ela. Né? Geralmente quem faz isso, né, que não precisa, é a pessoa que mais precisa de terapia, né? E às vezes as pessoas ao redor fazem terapia para lidar com essa pessoa, né? Mas assim, Ricardo, eu acho extremamente importante o pai e a mãe
ter um acompanhamento psicológico, ter uma rede de apoio, porque essa criança, ela precisa de um corpo clínico para tratar ela ali, né? Querendo ou não, são vários terapeutas, não é só um psicólogo, tem outras especialidades que essa criança vai precisar. Então, o que acontece? No âmbito da família, eu acho que, no mínimo, psicólogo, para poder acolher a mãe, né? E no contexto geral, porque a família é assim, o autista, dentro dessa família, não é só sobre ele. Existe o irmão do autista, existe a mãe do autista, existe o pai do autista, né? Hoje na nossa casa, a dinâmica da nossa casa é exatamente essa. Não só eu tomo conta das coisas do Léo. Eu tenho o André, que é irmão dele, faz o papel de irmão. Eu tenho o meu marido, que é o pai dele, e faz o papel de pai. O André é um doce. Né? O André é... Não tenho o que falar dele, desde que eu não conheci ele pequeno, um doce. Ele transmite... O André é a parte que me pega. O André transmite paz e ele é um irmão maravilhoso porque ele sempre entendeu a nossa situação, né? O André, hoje ele se tornou um adulto onde ele é muito querido porque nós deixamos por um bom tempo de olhar para ele para ter que olhar para o Léo, né? E ele é a parte que me fere, que me toca, mas eu fico muito feliz pelo adulto que ele se tornou. Né? Sim. E por ele amar tanto esse irmão, e ali, às vezes ele tá brigando com o irmão, e aí eu falo, André, seu irmão não é assim. Não, mãe, ele é meu irmão. Aqui dentro ele não é autista. Então eu olho e falo assim, Deus é muito perfeito no que faz, né? Sim. Eu acho que isso valeu a pena. Tem uma situação que a gente fala, sempre faz esse tipo de pergunta pro empreendedor, né? O que mais motivou ele a empreender? E hoje, eu vou fazer diferente. O que mais te motivou, além de ser empreendedora, a entender que a mãe atípica tinha que ser empreendedora? Tá, vamos lá. Só para que todo mundo entenda, né? Hoje eu sou sócia do meu esposo. Sim. E na construção desse projeto, a minha única intenção era que o meu marido entendesse e compreendesse como é que é a vida da mãe atípica. Legal. Né? Porque talvez só me vendo dentro de casa, ele não tinha noção muito da dor, do cansaço. Hoje, quando ele volta para casa, ele tem uma bagagem enorme de lidar com outras mulheres que vivem a mesma coisa que eu, né? E assim, eu empreendo por quê? Porque eu preciso da minha independência enquanto mulher, enquanto mãe. Eu preciso da minha independência para me sentir viva, para sentir inserida nessa sociedade, e eu estou buscando pelo meu espaço. Sim. Não importa que eu seja uma mãe atípica, eu vou buscar pelo espaço que me cabe. Então, às vezes as pessoas confundem isso, né? Falar, está fazendo isso para poder... Não vejo que você está fazendo algo para poder se aparecer ou deixar... Muito pelo contrário, eu acho que você realmente te acompanha nas redes sociais, né? Vê a sua formação ali, você postando, né? O que eu entendi é que, assim, você buscou algo para poder... não preencher, mas para poder entender quem você era desde o começo. Perfeito. Você fez a leitura perfeita. Eu busquei algo para entender quem eu era. É exatamente isso. Porque, sempre que eu vejo as suas postagens, você comentando, a gente comenta com a minha esposa, porque a gente conhece vocês há um tempo, que a força, o jeito, né, o lidar, né, conheci o Denis, conheci seu filho, o André, brinquei com ele. Esse jeito da família, é o que eu vejo que hoje o Léozinho, ele é Léo. O Léo, ele é a nossa cereja do bolo, né? Eu falo que para mim a família, e cada um tem, como eu já comentei. Romantizar também, falar exatamente o que é a família, né? O que eu estou falando aqui para vocês, o que eu compartilho como família, o que eu vejo, mesmo com a distância dessa amizade, de ficar tempo sem se conversar, né? Viemos nos conversar recentemente, mas nunca deixamos de entender, sempre lembra, poxa, o Léozinho, poxa, sempre tem aquela recordação graciosa, porque eu vejo a família ali, né, sempre com a mesma força. Eu falo que eu gosto muito de lidar com a realidade, porque às vezes as pessoas veem uma realidade distante do Instagram, que a gente sabe que muita coisa não é realidade, é mentira, mas eu gosto de trazer o que está acontecendo. A maçã de um lado e mordido do outro, né? Por quê? Porque eu penso assim, é a realidade nua e crua. Não adianta eu falar que a minha vida é maravilhosa e todo mundo sabe que nenhuma vida é maravilhosa. Não, nós temos altos e baixos, né? E dentro desse contexto do autismo, que é sobre o que a gente está falando aqui hoje, é muito difícil. Então, eu gosto de passar os mínimos detalhes de algumas coisas que são difíceis, para quê? Para que você olhe para mim e não me julgue.
para que Sim. você me entenda na minha dor. Né? Que eu te veja como aquela mulher que realmente Sim. é a Luana de França, Sim. psicóloga, empreendedora, Sim. mãe, né, e que tem a família ao redor, independente de ter o filho, né, na situação de ser mãe atípica, independente disso tudo. Isso. Né? Independente dessa situação, é sobre isso, e é o que eu falo, é sobre a gente buscar. Você fez uma leitura muito correta, né? Imagina. Eu tento me entender quem eu sou, e muitas das vezes eu falo, hoje eu tô sendo mãe, eu tô sendo esposa, eu tô sendo. Quem é a Luana? Mas é muito bacana, porque quando a gente chega, talvez a gente não vai ter a resposta ideal, Não, mas a busca por essa resposta é o processo. todo dia. E a gente gosta muito da fase final, mas a gente se esquece do processo que faz a gente chegar lá. É verdade. Né? E é a parte da nossa vida pela qual a gente tem que ter mais amor. O processo te tira da zona de conforto. O processo te faz evoluir. Ele não vai te tirar da zona de conforto com um abraço. Não. Talvez vai ser com um espinho. Mas se você tiver a sabedoria de entender que você pode mais do que aquilo que você está ali parado, eu acho que tudo isso é vantagem. Eu sempre entendo da seguinte forma, né? A gente, né, no nosso dia a dia, eu vou falar mais na parte do empreendedor, né? Você chegar numa empresa, olhar seus colaboradores, né? Entender que ali não é você usar as pessoas, é você entender o que cada pessoa faz para aquilo que você está sendo formado a andar. Te tira da zona de conforto. Porque senão eu vou ficar assim, não, ele vai fazer para mim, tudo certo. Eu até brinquei um dia desse, que tem muita gente falando assim, eu falo, e aí, tudo bem? Ah, se melhorar, estraga. Poxa, eu não gostaria. Se melhorar, melhora mais. Porque para mim eu não gostaria que estragasse, porque senão me torna na zona de conforto. Eu não vou mais porque senão vai estragar. Aqui tá bom. Não, eu entendo que viver, né, em comunidade é difícil. Viver em comunidade com algo que você tem um certo preconceito, uma certa visão diferente, fica pior ainda. Então, eu entendo isso como mãe atípica, como mãe do Leozinho, né? Vejo que muitas mães têm medo de falar, que nem você está abertamente falando, tem medo de entender o que você está abertamente colocando e até dizendo para elas, olha, vem aqui, tem uma rede de apoio. Sim. Crie uma rede de apoio. Crie uma rede de apoio. Entenda isso. Isso. Se abra para que isso também possa também ajudar, te ajudar até o seu filho, né? Ou quem você está ajudando. O que seu filho te ensinou hoje? Para você ser quem você é. Olha, eu vou falar dos dois, tá? Sim, dos dois. Você começou a falar do André. Ok? Agora vamos falar do André e do Leozinho. Eu acho que o André me ensinou a ser mãe e o Léo me ensinou a ser forte. Né? O Leonardo, ele me tirou totalmente da minha zona de conforto. Totalmente. O André, ele me ensinou sobre a vida, sobre o que é a realidade, sobre ser mãe, sobre as dores. E o Léo, ele me ensinou a ser forte, ser resiliente, a lidar com as minhas frustrações, a guerrear, a lutar, né? Então, hoje eu falo, os meus filhos são tudo para mim. Hoje, como nós falamos hoje, o podcast é especial para os Dias das Mães, e hoje eu tive o prazer de conversar, e tenho o prazer de conversar com você, por ser essa história, por ser uma história difícil, né? As pessoas entenderem, ou talvez dramatizar mais do que deveria, ou romantizar mais do que deveria, como você disse, ser claro, ser aberto, ser verdadeiro é muito mais fácil do que lidar. O problema existe, está ali, e você tem que saber lidar com ele, entender esse detalhe. E que eu não vejo um filho como um problema, não vejo uma situação como um problema, eu vejo que a gente aprende a crescer cada dia mais naquilo que a gente está vivendo. Né? A gente vive aquilo. Que esse dia seja especial, que os seus filhos possam enxergar de forma correta como você se tornou como mãe, não só como empresária, não só como um bate-papo que nós estamos sendo agora, mas como mãe mesmo, como aquilo que você é dentro de casa. Agradecer ao Denis por ele ser o marido que ele busca ser todo dia para você, porque é um cara que eu conheci, convivi, bate-papo, né? Tive o prazer de conversar muito com ele. Isso é gostoso, de entender que é uma família que, por tendo ou não tendo estrutura, se fortaleceu e se tornou resiliente. Mas eu quero
te perguntar qual mensagem você deixaria hoje para as mães e principalmente para as mães atípicas, que você falaria assim, ó, É isso, me entendam. né? Eu acho Suspira, me que entendam. para todas as mães, né? Eu acho que cada mãe sabe o prazer e a dor que é ser mãe, né? Cada mãe sabe todos os momentos que a gente deixou passar em prol O daquele homem nunca vai filho. saber. Cada mãe sabe o que é aquela dor ali na hora do parto, que se transforma em amor incondicional. E eu digo para as mães e para as mães adotivas também, enfim, Sim, para todos os tipos de sim. mães. Eu acho que ser mãe realmente é um dom divino, Amém. né? E eu acho que eu sou completamente realizada e preenchida no meu papel de mãe. E eu só tenho a agradecer. Agora, para todas as mães, que nós nunca se esquecemos quem somos. Porque antes dessa mãe, existe uma mulher, Sim. né? E essa mãe, ela só se torna uma mãe forte, uma mãe resiliente, quando ela se conecta com a mulher que ela é. Que aí ela tem força para seguir adiante. Essa mãe não pode ser só mãe. Ela nunca pode se esquecer da mulher que ela é. Parabéns. É sobre isso. Eu quero te agradecer, Luana. Nosso tempo sempre é curto para um bate-papo tão longo e tão gostoso e tão Obrigada. saudável que foi. Nós conversamos mais tempo fora do que dentro do podcast. Mas foi muito importante ter essa conversa e entender o motivo de você estar aqui hoje. Primeiro, te agradecer por até nos lembrar que poderíamos ter esse podcast hoje, para o Dia das Mães, com essa história tão bonita sua, da sua família, né? Agradecer a sua família por ter ficado com o Leozinho para você estar aqui com a gente. Sim. Poderia ter trazido ele também. Ia botar o terror aqui, né? Não tem problema. Isso seria totalmente saudável para nós. Tá. E você está convidada para vir mais vezes. Obrigada. O tempo que você precisar, quando você quiser, para falar sobre um assunto tão importante que nós sabemos que tem, né, muitas mães que se escondem. Sim. Ou que acham que não podem, ou que não conseguiriam. Tá aí, você hoje trazendo uma história bacana, que eu acharia que eu falaria só sobre empresas, né? Sobre o que o balanço não conta, mas hoje a mãe é uma empresa, é né? Uma empresa. Eu falo que a mãe já é uma empresa. Sem lucro, sem fins lucrativos. Então, filhos, ó, você lembre agora do Dia das Mães, lembra do presente que essas mães merecem. Presentassem, por favor, vamos fazer isso. E quem não tem a mãe hoje, que possa agradecer pelo que foi, pelo que é e pelo que está. Porque se você está hoje na posição que você está, é porque você teve uma mãe. Uma mãe. Porque o homem, quando ele deixa de ser homem, porque quando o homem se torna, porque ele deixou de ser filho. Garoto, mas nunca filho. Nunca filho. Garoto. Todos nós nascemos de uma mãe, né? De uma mãe. Não tem como. Mãe é tudo. Cara, quero te agradecer demais. Obrigada, eu que te agradeço. Esse espaço, se você quiser deixar algum recado, fica à vontade. Você vai deixar, eu vou pedir, você deixa seu contato para que a gente possa colocar no nosso espaço, né? Para que divulgue também o trabalho do Denis, que é um trabalho especial, que você não falou muito sobre isso, mas eu gostaria de falar uma palhinha. Ah, tá. Então, sobre a empresa Inclusive Dojo, né? Eu vou deixar aí para vocês nas redes sociais. Eu acho que é um ambiente altamente acolhedor para as famílias atípicas, né? Por quê? É só rapidinho. Quando nós temos uma criança atípica, o primeiro pensamento de um pai é: meu filho vai jogar futebol. E o da mãe é: minha filha vai pro balé. E não acontece isso. Aí nós vivemos o luto das nossas expectativas. Sim. Mas, para isso acontecer, primeiramente, elas precisam passar por terapias, que é muito significativo na vida dessas crianças. Mas por que não o esporte? O esporte e essa criança, talvez, realizar o desejo desse pai, né? E ela se encontrar. Para que isso aconteça, nós precisamos de pessoas e profissionais altamente qualificados para lidar com essa criança, que é importantíssimo. Então, lá no dojo, nós temos professores altamente qualificados para lidar com essa criança. Temos acolhimento para pais, mães, café com as mães. Nós temos uma série de serviços. Temos o nosso podcast também, que a gente pretende levar muita informação. Olha só, bacana, hein? E nós estamos lá para quem quiser conhecer. Quem quiser seguir nas redes, é Inclusive Dojo, né? Sigam nas redes sociais, a gente vai sempre soltando alguma coisinha ali. Nós vamos colocar no nosso vídeo também aqui sobre isso. Tá? Isso. E quanto ao meu trabalho, eu continuo sendo psicóloga em atendimento voltado para as mulheres,
uma psicóloga que vem em defesa das mulheres, sim, no acolhimento. E não é só mulher mãe típica, é mulher com dificuldade que você comentou no começo aqui de Sim. abusos e tudo mais. Violência doméstica, né? enfim, a mulher no contexto geral. Se precisarem de uma psicóloga, eu tô aqui. Também dou palestras sobre violência doméstica, roda de conversa, e o que precisar, eu tô aqui. Mas mais que isso, foi vocês entenderem um pouco de quem a Luana é, né? Bacana. Obrigada. Luana, eu que agradeço a sua presença, o seu tempo. Obrigada. Né, dispor aqui do nosso podcast. Né? Sempre estamos à sua disposição, à disposição do dojo do seu projeto. E estamos aptos a ajudar vocês. Obrigada. No que for necessário. Obrigado, Obrigada. pessoal. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus.